gente querida, alô Brasil, meu carinho, meu abraço, muito obrigado aí pela audiência. Você que está sintonizado com a gente, saiba que está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro, né? A chuva está solta, por assim dizer, era a previsão da meteorologia que tal acontecesse, mas se você ainda não saiu de casa, está acordando agora, guarda-chuva, né? Sombrinha no caso das mulheres, há muito tempo que eu não vejo, ainda existe sombrinha, né? Como se falava, sombrinha, porque a mulher usava muito contra o sol, né? Homem não, é machão. Olha o nosso aqui, o nosso Luiz Aibinder. Bom dia, Luiz Aibinder. Bom dia a todos. Pois é, e o Pedro Carlos também, professor Pedro, doutor em matemática, Aibinder, doutor em psicologia. Meu caro Aibinder, qual é a explicação que você tem para isso, para sombrinha? Nos anos 1900, sim, no centro da cidade, de Beco do Barbeiro, aquela área ali, certo, Praça 15, eram muitas ruelas. E pois não. Aquelas ruelas tinham muitas cabeças de porco. Ou seja, assim, aquelas casas grandes eram subdivididas para muitas famílias. E não tinha banheiro para todo mundo. Então as pessoas faziam suas necessidades no penico. Que situação. E era jogavam pela janela. Sei. Até se instituiu aqui no Rio de Janeiro uma lei do lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Meu Deus do céu. Mas como o brasileiro, como o carioca é espírito de porco, primeiro jogava, depois gritava lá vai. Que isso, rapaz. E as mulheres que passavam, obviamente, se estivesse por baixo, ficariam sujas. Então elas andavam de sombrinha, mesmo à noite, para se proteger. Meu não era Deus do céu. Não era chuva de chuva, não. Vamos no popular, cocô, né? É o que poderia, ou uma chuva de xixi. Isso tanto os homens que quanto as mulheres. isso, por isso os homens rapaz. andavam com guarda-chuva. Eu não sabia chique, era uma necessidade. Não sabia desse negócio, não, rapaz. E tem a outra ainda completando vai lá. Essa fala. A opinião do nosso querido Pedro Carlos. As casas não tinham banheiro. Sim, né? Não tinham banheiro. As casas não tinham banheiro. Porque o banheiro era feito nesses penicos, nessas coisas todas. Sim. E todos eles depois, né, eram colocados dentro de tonéis. Sim. E passava, né, antigamente eram os escravos, depois do liberto, passava as pessoas para colher todas aquelas fezes. E naqueles tonéis de madeira, aquilo com a água ia abrindo aquelas duelas. Sei. Então ali vazava aquelas fezes. E a pessoa carregava aquele tonel na cabeça, aquelas fezes iam escorrendo pelo corpo da pessoa. Certo. Né? Aí a pessoa, passava na rua aquele mau cheiro, a pessoa ficava sacaneando os carregadores das fezes. Os caras ficavam um pau da vida e começavam a brigar. Começava a brigar. A palavra o quê? Enfesado. Enfesado quer dizer o cara que carregava aquelas fezes e ficava pau da vida por causa de brigar. Meu Deus. Cocô é cultura hoje? Mas eu tenho uma para contar a respeito. Ele falou da casa, não tinha banheiro em casa, né? Aí nos quintais faziam um barraco, né? Sei. Né? Não era puxadinho, não era dizer, né? Fazer uma construçãozinha precária, casinha, para fazer as necessidades ali. Aí se chamou casinha, aquele anexo das casas. Sei. E até alguns anos, eu vou na casinha, se referindo ao banheiro. Ao banheiro. E aí ficou até hoje essa história da casinha. Que são Imaginem vocês, é verdade. Mas o que acontece é o seguinte, eu tenho uma história para falar, e esse aqui é o de ontem. Pode mostrar aqui o telão, Samira? Pode mostrar o telão aqui? Eu estou aqui acertando os ponteiros para que a gente possa se ver. E o espectador, o ouvinte, o internacional, também pode participar. Só que aqui eu acertei o de ontem, esse é o programa de ontem. Daqui a pouco vai chegar o de hoje. Calma, muita calma nessa hora. Afinal de contas, o operador não é lá essas coisas, né? Mas de qualquer maneira, eu vou contar uma história que foi me contada ontem, mas eu não posso dizer quem é, que me contou, e muito menos o ator principal. E tem a ver com cocô. Tem um famoso pastor aí, milionário para variar, né, que tem uma belíssima casa num lugar extraordinário aqui no Rio de Janeiro e tal, porque você sabe como é que é, né? Eles acabam
pegando alguma coisinha da sacolinha para poder resolver a sua vida pessoal. E esse cidadão que dá emprego a muita gente, que bom que dá emprego a muita gente, ele reunia nos fins de ano, na sua mansão, digamos assim, com piscina e tudo, as famílias dos seus assalariados, né? E era aquela reunião fraterna, e as crianças podiam usar a piscina e tal. Certa feita, há uns 4, 5 anos atrás, numa dessas reuniões de fim de ano, né, tão solidária, tão fraterna, né, acabou a reunião e tal, e aí chegou a hora de passar o rodo, literalmente, mas no bom sentido, né? O pessoal da limpeza, sim, porque para poder limpar as coisas todas e tal. Só que descobriram que tinha um cocô dentro da piscina. O cara ficou tão horrorizado que nunca mais houve festa, segundo conta a lenda, na mansão, e ele andou querendo fazer exame de DNA do dito cujo, que era para saber quem é que fez aquilo. Meu Deus do céu, isso me contaram a boca mil, daquelas coisas que contam e você não tem como comprovar, mas não deixa de ser interessante, né? E aí do outro lado, né, Bido, o cara acredita ou não, né? E é certo de que os antigos diziam que quem aumenta, como é que é? Quem conta um conto, é isso mesmo? É isso mesmo? É verdade, sim. Tem uma brincadeira que se fazia até na faculdade para mostrar, chamada telefone sem fio. Sim. Você bota alguns alunos para fora de sala e um outro conta para a turma uma história. Sim. Aí um da turma sai e conta para alguém que estava lá fora. E assim estão substituindo as pessoas. Quando chega o último que estava lá fora, a história é totalmente deformada. É mesmo? Isso é na questão do ensino da literatura, para saber como que você faz o processo de transmissão e recepção. A linguística usa muito isso. A Silvana Rogério está morrendo de rir lá, ó, Cruzes, né? O Itamar Dias, bom dia a todos. Olha, tá chegando aí o recado da turma toda, o Oscar Berro, a Vera Lúcia Pereira, né? Olha, tanta gente amiga, mas é isso aí. A gente já cumprimentou esses craques aqui da quinta-feira, né? Amanhã também a gente era um time de respeito. Amanhã nós teremos Luiz Santoro, você lembra do Luiz Santoro? Luiz Santoro, que foi o apresentador da Rede Manchete de televisão, né? Lembra bem, né? Pois é, teremos também o nosso dedicado Dr. Munhoz, Dr. Cícero Munhoz, né? Que é médico, cardiologista, tenente-coronel da Aeronáutica, né? E tem mais um convidado aí. Daqui a pouco a minha memória vai chegar onde deve chegar ou não, hein? O Gelcio Cunha, que está em São Paulo hoje, rapaz. Está traindo a gente? Falar com ele, pô, tá traição. Não, é porque ele disse que agora não pode vir mais às quintas-feiras, ou segunda. Aliás, o Gelcio não vem amanhã. O Gelcio me pediu para vir na segunda-feira. Hoje ele está em São Paulo. Acho que ele foi lá ver os carros. E agora você me contou uma história interessante. Seu filho uma vez se levou lá para ver o salão de automóveis, né? Mas você disse que é muito difícil ver pessoalmente. Eu já fui lá muitas vezes no salão de automóvel. A última que eu fui, vamos fazer um parênteses, eu sou extremamente comodista. Sei. Qualquer coisa que dê trabalho, eu estou fora. Certo. A última vez que eu fui, estava um calor de matar. Uma multidão lá dentro. É porque o ar-condicionado não dá vazão, né? Não dá. Qualquer ar-condicionado não daria vazão. Uma multidão, tinha até aqueles borrifadores de água, sabe? Em certos espaços. Mas era tanta gente que eu não via os carros. O meu filho com a máquina fotográfica... Por cima ficava tirando foto. Quando chegou em casa, projetou na televisão. Aí que eu vi os carros. Aí ele me chamou agora pra gente ir na próxima semana, segunda-feira. Eu digo, meu filho, você tem companhia para ele? Não, pai, eu tenho um colega de trabalho, mas estou te chamando que você gosta. Eu digo, gostava. Agora já não gosto mais. Olha, que o comodismo é grande. Gostar do carro você gosta, você não gosta da condição que está sendo mostrada. Eu tenho aí. O detalhe, cada mulher maravilhosa. Essa parte que é o mais importante da feira. Essa é uma parte interessante. O aspecto psicológico, por que eu não vou? Porque eu sou pobre e sou casado com mulher feia. Olha, eu não quero, eu não sou testemunha de nada. Eu não ouvi nada, eu não sei de nada essa altura do campeonato. O que me perguntarem eu não sei, entendeu? Mas olha, esses são os
amigos, que muito assunto vai rolar aqui hoje. Prenderam ou estão por prender 10 deputados, entre eles o Chiquinho da Mangueira, com quem eu já tive a oportunidade de entrevistar várias vezes. Alguns aqui já debateram, sempre ele participava de debates e tal, mas tem muita gente. A história, daqui a pouco a gente volta falando disso. Aquele filme Casablanca, hoje, né? Hoje ele está com a corda, hein? O filme Casablanca, vamos lá. No filme Casablanca tem uma fala assim: prenda os suspeitos de sempre. Meu Deus, é verdade, é verdade. Não, a Lava Jato, o prende e solta, né? Aliás, prende e solta podia ser o Gilmar Mendes, né? Meu Deus do céu. Mas olha, a gente vai vir aqui já. Vão ser presos, 3 já estão presos. Samir, eu queria pedir a você, eu passei para aquela outra tela lá, Prece de Cáritas, né? Mas antes dela, vê se você muda a tela ali, por favor, tá bonitinho, mas tem que abrir aqui, meu bem. Pera aí, tem que... Aí, isso, agora sabe. O negócio é o seguinte, passa lá para o tarô, ou Tarok, como se diz, que nós vamos conhecer, eu vou mostrar para vocês aí a nova caminhonete da Volkswagen, sabe? Não estou com essa bola. Eu estou achando que o Gelson foi lá para comprar, porque o Gelson, estou em São Paulo. O que ele está fazendo em São Paulo? Mistério, né? Olha, Fernando, eu estou em São Paulo. Hein? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro, vamos ficar atentos, vai aparecer aqui na tela, vamos ver essa nova caminhonete, que é um negócio doido, rapaz. Essa caminhonete, para você ter uma ideia, se você quiser, você aumenta o espaço interno dela, e a gente vai tentar saber como. Essa faz parte da apresentação que houve anteontem, lá no Salão do Automóvel. Então nós vamos ver o tarô, e depois do tarô a gente vai de oração, e aí a gente volta, que só Deus na causa, para poder ver se realmente acalma a Assembleia Legislativa, que deve estar em polvorosa. Imagine você, se 10 vão ser presos, imagina o resto, a insegurança. A busca e apreensão dentro da Assembleia, quando não está tendo. Exatamente. Dentro do Palácio Guanabara. Dentro do Palácio Guanabara também. Né? E pior que um dos assessores, né, indicado para fazer a transição do novo governador também está sendo preso. Está sendo preso, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ver. Atenção, gente, vamos ver. Olha lá, na tela aí, vamos lá. Bota aí. O Brasil apresenta no Salão do Automóvel de São Paulo a sua nova picape média Tarok, que ficará posicionada entre a Saveiro e a Amarok. Mostrada como um modelo conceitual, ela estará em produção no Brasil a partir de 2019 no estado do Paraná. O modelo tem dimensões próximas às da Fiat Toro, conta com um motor 250 TSI Turbo Flex, tração integral, 4Motion e transmissão automática de 6 velocidades. Essa picape conta com uma série de inovações estruturais que serão mostradas ao longo do vídeo e permitem a ampliação do espaço interno tanto para carga quanto para passageiros. Ela oferecerá ainda nas versões topo de linha funcionalidades como o painel digital Active Info Display e sistemas de assistência à condução presentes em outros modelos da marca. É uma picape cabine dupla homologada para 5 passageiros e agora nós veremos a apresentação oficial do modelo pelo designer-chefe da marca no Brasil, José Carlos Pavone. Bom dia a todos. Hoje é dia de falar sobre show car, a gente fala sobre picapes. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui a Tarok. Bom, a Tarok é uma picape conceito e essa picape ela foi dimensionada, conceituada pela nossa engenharia da região América do Sul, desenhada pelos nossos designers da nossa região. E essa picape ela foi concebida sobre 2 principais pilares. Então a gente tem o principal pilar sendo usabilidade e o segundo pilar, não menos importante, que é o design, é o visual desse carro maravilhoso. Bom, em termos de usabilidade, a gente está falando de uma picape que tem um espaço interno de uma SUV. É bastante confortável, a cabine é bastante estendida, tem bastante espaço atrás e a gente criou um conceito em que a caçamba ela pode ser ampliada, pode ser estendida. Bom, Pierre, dá uma ajuda aí para mim, por favor. Vamos lá.
A ideia foi que, câmera, aí, a gente criou um conceito que os assentos traseiros eles podem ser rebatidos e criamos também uma parede divisória que pode ser aberta a fim de expandir. Se você quiser colocar um caiaque, uma prancha, então a gente consegue ampliar essa capacidade de carga. A gente pode ver também que o interior é bastante espaçoso, dá para ver? Aí. E o chão fica flat, fica plano, estendido. Nós temos essa parte aumentando, a parte central e a parte interior também. Dentro do compartimento de carga nós criamos também uma plataforma para carregar os seus devices. Se você parar o seu carro para acampar, tomar uma cerveja, a gente tem aqui tomada 220, 8 volts, 12 volts e USB. E a gente tem uma solução aqui super legal também. Essa tampa é muito leve. Foi criado um sistema de amortecimento a gás. Um dedo, eu consigo levantar a tampa e ela fecha sozinha. Bom, Pierre, eu vou te dar uma ajuda agora para fechar aqui. É bem prático o interior. Obrigado, Pierre. Bom, segundo pilar do carro, bastante importante, é o design. A gente começa aqui pela traseira com uma solução, acho que nunca vista numa picape. Criamos esse tema de assinatura totalmente conectado. A nossa intenção foi criar um visual bastante lifestyle, bastante urbano, porém, essa picape ela é montada sobre uma plataforma MQB desenvolvida para picapes, com capacidade de 1 tonelada e tração 4x4 também. Agora a gente pode ver que o tratamento de superfície do carro ele é bastante escultural. A coluna C, que é um típico elemento muito forte do Volkswagen, foi inspirado na nossa marca irmã Porsche, nos Porsche Targa dos anos 70. Então a gente valorizou esse material de alumínio atravessando todo o teto. E o tratamento de superfície das caixas de rodas vem de carros como o Arteon, que é um sedã meio coupé, ou da Touareg também. Então a gente fez essa brincadeira de trazer um tratamento bem mais sensual para um carro que você pode carregar bastante coisa, usar tração 4x4, mas ele tem um feeling muito mais urbano. Bom, à frente do carro vocês viram que a gente trouxe essa nova assinatura da Volkswagen, que é a conexão entre os faróis e a grade. A gente chama de seamless, é uma conexão sem divisões. A ideia é conectar farol e grade num elemento só. O capô do carro é bastante estruturado, a frente é bastante imponente e na lateral de novo a gente tem esse contorno preto do carro dividindo as proporções e as caixas de rodas são bastante expostas, é um carro bastante forte, bastante sólido. Mas a mensagem mais importante que eu quero deixar para vocês aqui é que o carro de produção que vai chegar no futuro muito próximo é bastante parecido com esse aqui. Tá vendo? Então essa é a demonstração do Tarok, que é o novo carro, a nova caminhonete, né, exatamente por parte do pessoal aí da Volkswagen, né, que está entrando na concorrência aí de um modo geral, em função também do sucesso de outras empresas, automobilistas. Aqui você vê a quantidade de gente que está aí participando do nosso programa ainda hoje. O Cláudio Carvalho de Moura, abraço aos dois queridos colegas. Valeu, Cláudio, abraço. O Marco Faria Luiz, lá lá em Petrópolis, abração. A Silvana Ruggeri, alô Silvana. A Márcia Borges, Denise Guzmán, olha, tantos amigos queridos, né? Tantos amigos queridos. Pois é, muita gente aí participando. Aqui algumas coisas que eu vou ter a oportunidade de colocar para você, aqui no bom programa da Jovem Pan, não é? E nós vamos fazer aí, olha, trazendo para você uma série de circunstâncias aqui ao longo do programa. Vamos chegar agora com a oração e depois a gente vai comentar esse assunto, esse lançamento por parte da Volkswagen, se alguém gostou, se achou interessante, com a presença dos nossos queridos Pedro Carlos Pereira e também do Luiz Aibinder. Mas agora vamos pedir a bênção para o dia de hoje, porque devo esclarecer a vocês que não é fácil, né? Agora a Lava Jato está prendendo nesse momento, durante a manhã, inclusive o Chiquinho da Mangueira, presidente da Mangueira, já foi preso às 7 horas e 25 minutos, e vários políticos, em torno de 10 pelo menos que a gente saiba,
com mandatos estendidos para 20 pessoas ao longo desta manhã. Comentários já. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, depois de uma oração dessa, eu imagino que a gente tenha conseguido, de repente, quem sabe, uma pacificação cerebral para poder comentar primeiro essa situação da prisão do pessoal da Assembleia. Depois a gente volta para a Amarok, aí é uma questão de valor. Aliás, não é a Amarok, é a Tarok, né? É uma questão enfim, mais amena, né, para aqueles que possuem dinheiro para ter uma picape desse tamanho. Meu caro Aibinda, como é que você acordou com essa notícia de que a Polícia Federal está nas ruas e está prendendo pelo menos 10 deputados da Assembleia Legislativa? Aquele bordão acho que é do Boris Casóis, temos que passar o Brasil a limpo. Sim. Está sendo passado desde o mensalão. É verdade. Com a velocidade maior. Primeiro o mensalão foi uma etapa, depois veio a Lava Jato, que está sendo devastadora para as ratazanas. Uhum. E eu fico muito satisfeito que ela esteja evoluindo, satisfeito com a eleição do Bolsonaro e a nomeação do Moro, porque isso fortalece a Lava Jato. Eu acredito que se o PT ganhasse, no caso o Haddad, abafariam totalmente a Lava Jato, anistiariam o Lula. Então eu acho ótimo isso. O que tem ocorrido, e isso, na sua opinião também, Pedro, é a mesma? Você acha que isso vai evoluir, digamos assim, para outros estados da federação? Vai. Isso vai chegar no plenário federal. Sim. O peso vai cair muito ali dentro agora. Porque essa ação, tanto conforme a Vida colocou, o Moro como o ministro da Justiça, que é um espelho em relação a isso, ele não vai querer virar vidraça, ele vai querer se manter ainda como uma boa pedra,
Né? Então, acho que isso daí, essa ida dele para o Ministério, que muitos estão falando que não é bom, porque ele está largando a magistratura, que isso, que aquilo, eu acho ao contrário, eu acho que ele está ganhando força para isso. Então ele agora pode cobrar dos juízes federais uma atuação muito mais rígida em relação a isso. Porque antes ele era um juiz. Então, e agora é uma autoridade máxima, né? Ele tinha que atuar de acordo com o Ministério. Agora, ao contrário, ele é o ministro. Então, ele pode chegar para os juízes e para a Polícia Federal, eu quero que atue dessa maneira. Então, a ação agora, a mão fica muito mais pesada. Com certeza. Porque, então, eu acho que ele não virou uma vidade, acho que ele virou foi uma rocha aí. Então, vai ser difícil agora. Então, eu concordo com isso. Então, eu espero que ele, como também o juiz agora, e junto ao próprio Supremo, que ontem... Né, temos lá o Gilmar e algumas outras pessoas, a ação do Supremo também vai ficar um pouco mais agora regrada. O Supremo se adaptaria aos novos tempos, é isso? Porque não é um ministro que está agora de Justiça, não é uma pessoa política, é uma pessoa específica da área e que atuou em muitos anos em paralelo ao Supremo. Foi o que deu ao Supremo suporte para vários julgamentos que estão aí. Então, como é que tudo bem que o Supremo é a autoridade máxima do país, né? Maior do que o presidente. Judiciário, né? O Supremo, né? Então, ele agora, como é que vai dizer assim, como é que vai questionar uma ação de um ministro da Justiça que é um especialista tão igual a eles, não ocupando o cargo que eles ocupam como Supremo, no Supremo, né, Tribunal, mas tem uma capacidade tão quanto. E aí? Né? Então, acho que isso o Supremo agora, os juízes do Supremo vão ter que atuar com uma independência talvez muito maior, e os juízes e a Polícia Federal e os outros órgãos né, subordinados ao Ministério vão ter que atuar com a maior lisura. Acho que nós estamos agora num processo muito mais de apuração, de limpeza por total. Coisa que a população, de uma certa forma, ajudou a fazer, né? Ajudou a fazer. Porque essa é a grande realidade, levando em consideração que até a campanha do presidente eleito, ela, na verdade, custou muito pouco, perto da ação das mídias sociais, das redes sociais. As campanhas, em geral, foram baixas, né? Investimento das campanhas em geral foram baixos. Mas peraí, por causa dessa... não necessariamente, né? Porque você vê que o Meirelles declarou que gastou 53 milhões e teve uma votação pífia. E o Bolsonaro teria gasto 1,5 milhão, mais outro 1,5 milhão, não sei do que. Das eleições anteriores. Essa é a questão. Em fins das eleições anteriores, foi menos. O gasto foi menos. O Bolsonaro até gastou menos em virtude do que aconteceu com ele. Porque ele não pôde viajar, então quer dizer que esse investimento, tudo que estava previsto em viagens, alimentação, hospedagem, acabou não tendo. Emílio, é a primeira vez que aconteceu no país um atentado para valer diante de um candidato, digamos assim. Se a gente teve o passado do Getúlio Vargas, né? Que foi o presidente agora quando na campanha da Dilma. O Roberto Campos. Sim, mas ficou entre aspas, né? Quer dizer, não, veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, a diferença é o seguinte, aquilo você pode suspeitar que possa ter sido intencional, mas não há comprovação. E já o outro não, o outro todo mundo viu, o cidadão lá, viu a faca enfiar, voltar nesse sentido, né? Até que ponto, psicologicamente, isso favoreceu, embora ninguém deseja que isso possa acontecer com candidato de lugar nenhum, né? Mas até que ponto isso favoreceu ou o Bolsonaro seria eleito de qualquer jeito? Essa previsão não sei fazer. Agora, que favoreceu, embora seja um custo muito alto para ele. Muito alto. Favoreceu, porque o Bolsonaro entrou nas mídias. Sim. Qualquer consulta que você o tempo todo Facebook, WhatsApp, era Bolsonaro o tempo todo. Os holofotes todos foram para ele.
esse tempo dele, ele ganhou bem, ele trabalhou bem em cima das redes sociais. O tempo que ele não tinha na campanha eleitoral, ele ganhou na mídia, né? Na mídia. Por óbvio, né? Por óbvio, né? Porque tinha que dar satisfação. O cara esteve... E como vítima, conquista a simpatia do... E o cara esteve na iminência de morrer, né? Quer dizer, então não tinha nem como aquelas empresas que eventualmente fossem contra a sua candidatura de não divulgar o fato, né? Mas uma outra pergunta interessante que eu falei, eu vou guardar para fazer isso para o Aybinder, que é um homem que estuda psicologia a fundo e tal, porque aconteceu isso onde? Na terra que eu fui criado, em Juiz de Fora. Sou nascido em Cruzeiro, São Paulo, abraço, tenho lá o título de cidadania, cidadão cruzeirense por mérito, muito obrigado também ao pessoal da Câmara, mas eu fui criado em Juiz de Fora. Então, quando aconteceu o fato em si, falei, meu Deus do céu, o homem vai tomar uma raiva de Juiz de Fora, né? E exatamente o oposto. Quer dizer, ele tem dado declarações que ele está adotando o Juiz de Fora como a segunda terra natal. Pelo menos eu vi ele falar várias vezes, com o segundo aniversário dele, o renascimento dele. E aí a pergunta tem a ver com o teu viés de psicologia. Por que alguns, por exemplo, o John Kennedy não deve ter tido essa recordação de Dallas, no Texas? Não sei, mas imagino. Até porque morreu, é verdade. Mas a família Kennedy, né? Se tivesse sobrevivido, o Robert Kennedy não teria, talvez, ou teria. Por que em alguns casos a pessoa toma ódio, puxa, foi ali que aconteceu, e em outros, a exemplo talvez por ter sobrevivido, como colocou aqui o Pedro, então ele se apega de novos amores. Qual é a razão psicológica, se é que tem? A aversão ao local ou situações semelhantes está muito vinculada ao transtorno de estresse pós-traumático. Sei. Se você é assaltado aqui na esquina, você vai tentar evitar essa esquina ao máximo, porque a recordação vem. As situações que você sofreu, você tenta evitar ao máximo. Entretanto, há um outro viés, quase que oposto a esse, que se chama resiliência. Resiliência, para não complicar muito, imagine uma lata de refrigerante ou de cerveja, você aperta, ela fica amassada, não dá para desamassar. Uma esponja de lavar louça, você aperta, ela volta à forma. Essa energia que faz voltar à forma original se chama resiliência na física. Sim. E na psicologia, as pessoas que se recuperam das pancadas da vida voltam igual ao que eram, ou algumas voltam até mais fortalecidas. Por exemplo, o Bolsonaro dá uma prova muito grande de resiliência. Outras pessoas que evitariam aquele local seriam pessoas que estariam afetadas pelo transtorno de estresse pós-traumático. Certo. E juntas, como você falou, a gratidão, pelo fato não obstante o fato muito negativo, teve um atendimento muito extraordinário. positivo. Parabéns à Santa Casa de Misericórdia de lá, com os médicos, a equipe médica, que numa primeira hora conseguiu fazer com que estancasse o sangue. O Reagan também foi assim. Foi assim. O Reagan foi atingido por bala 22, que não é uma bala pequenininha, você mas sabe, ela tem uma perfuração, um pé de sangue. A penetração é muito mais fácil. A penetração e a localização, ele vai atacando vários órgãos. Então, o salvamento dele foi heróico também. Eu acredito que essa posição do Bolsonaro seja pela essa resiliência dele, que o Aybinder colocou muito bem. Eu vejo mais por causa da questão de vida, né? Ele sobreviveu. Então, e a questão de sobrevivência dele foi, conforme ele coloca, né? Teve a ação divina, mas teve a ação médica imediata. Então, mas não é só sobrevivência. E com valor, né? Ela sobrevive. Não. Mas fica marcada para sempre. Mas essa sobrevivência, mas é que tá. A sobrevivência da mulher estuprada é uma sobrevivência por um trauma. A sobrevivência dele, além do trauma, teve a ação médica que fez com que, quer dizer, teve uma segunda ação que neutralizou a primeira. De certa forma. Você sabe que no estupro não teve uma segunda ação.
Eu até cochichei aqui no ouvido da Samira, mas é que aí ficaria um pouco complicado, que a gente tem tela sobre tela aqui. Eu publiquei uma homenagem, ontem foi dia do radialista, um dos dias, né? Porque tem em setembro também. Eu até agradeci sim, você que não ouviu, mal nada, meu amigo querido, pronto, você que não ouviu. Exatamente. Aliás, eu quero mandar um abraço de novo ao Marquinhos, ao Marcos Faria Luiz, que foi meu operador, Marcos Velho, né? Lá do Sistema Globo de Rádio, na época da Mundial, né? Nosso querido amigo de tantos anos, ao Carlos Bianchini, que está vendo a gente. Carlos, um abraço para você, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem um fato histórico, quem quiser vai ver no meu Face, que está lá, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. Eu publiquei ontem uma foto na época que o meu irmão, Antônio Célio Pinto, era presidente da União Juiz Forana dos Estudantes Secundários, e com isso conquistou a profissão, né, de jornalismo e foi adiante e tal. Na foto estão ele e a Meire Nascimento, a quem eu mando um grande abraço, hoje moradora de Bauru, e a Meire foi a mais bela estudante secundarista de Juiz de Fora, numa festa muito bonita daquela época. Mas por que eu coloquei a foto do meu irmão na época, novinho, hoje falecido, hoje já no plano astral há muitos e muitos anos, né? Ele morreu muito cedo, vítima de infarto, porque nós estamos falando aqui de atentados, e eu me lembro que na época que houve, na verdade, o atentado e a conclusão do atentado contra o Robert Kennedy, meu irmão estava hospedado no Hotel Ambassador, lá nos Estados Unidos. Naquela época ele tinha sido convidado, tinha recebido uma série de prêmios de jornalismo, e ele tinha sido convidado pelo governo norte-americano a fazer o que eles chamam de coast to coast, que era de costa a costa dos Estados Unidos. Ele ficou muitos meses, não me lembro mais quantos, faz muito tempo, eram os idos dos anos 60, percorrendo toda a parte dos Estados Unidos, indo parar até no Niagara Falls, né? Lá, fronteira com o Canadá. E numa dessas idas e vindas houve esse atentado, e naquela época isso era uma façanha. Hoje não é, porque hoje qualquer um com um celular desse aqui dá a notícia para outro. Na época não havia satélite, não havia nada disso, e quando houve o atentado que acabou ceifando com a vida do Robert Kennedy, falava-se naquela ocasião que era um sul-americano que tinha feito isso. E aí, com risco de vida, ele conseguiu se esconder dentro do hotel e tal, e conseguiu, através de um telefonema, passar a informação aí para as emissoras e jornais do Brasil, e que lhe renderia, inclusive, uma indicação para o prêmio ESSO de reportagem. Então fica aí o registro, um dia após o dia do radialista. Bem, então só para concluir essa notícia, a Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra 10 deputados estaduais do Rio de Janeiro e mais 12 pessoas em um desdobramento da Operação Lava Jato. Entre alvos da Operação Furna da Onça também está Afonso Monerá, secretário de governo de Luiz Fernando Pezão, e o governador não é investigado, por enquanto, né? 3 dos parlamentares foram presos no ano passado: o Jorge Pisciani, o Paulo Melo e o Edson Albertassi. O deputado estadual Chiquinho da Mangueira foi preso por volta das 7h25 desta quarta-feira, e ao que me consta, a Polícia Federal ainda está em atuação constante. Quer dizer, então, também já foi preso, tá? O André Correia também, bem lembrado, aqui não estava aqui no meu texto. O Pisciani estava em prisão domiciliar. E agora então volta para a cela, não é isso? Volta para a cela, não sei se vão aqui ou não, porque ele estaria preocupado. Agora, tá uma pergunta que não quer calar. Quem tem mais soltado os acusados é o ministro Gilmar Mendes. Com esta mudança toda, você acha que ele vai mudar de comportamento ou vai continuar soltando? Foi o que eu disse, foi o que eu falei na consequência, né, do que a Guida colocou em relação ao Bolsonaro e o Moro. Sei. Eu acho que ele vai mudar o seu comportamento, não só mudar, como de repente pedir até para poder se aposentar, que já está no tempo. Perfeito. Perfeito. Eu queria lembrar os nossos... Não se completando, à vontade. até porque existe vários pedidos de impeachment em relação a ele no Supremo, para que ele seja expulso do Supremo. Também existe isso. Então, mas só que agora, com essa movimentação, o povo e tudo mais, acredito que a pressão em cima dele vai ser muito maior. Muito forte. Então ele vai ter que andar pianinho, fazer as coisas.
Eu queria lembrar os nossos parceiros comerciais, quero mandar alguns abraços aqui. Enquanto eu peço, Samira, por favor, coloca na tela lá a Cura Verde, que é um site parceiro muito importante, e vocês vão ver daqui a pouco, eu vou até mostrar, depois a gente comentar a respeito, para a gente poder um pouquinho mudar de assunto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? Você sabe que esse programa é uma oferta das espadascatana.com.br, Espadas Katana, onde você pode adquirir esse objeto de consumo decorativo muito interessante, que são as autênticas espadas samurai importadas do Oriente. espadascatana.com.br. Quero também dizer do Caçador. O Caçador é o melhor restaurante da Tijuca, fica aqui na Rua Pareto 42, onde você tem vários pratos executivos e tem também o serviço à la carte. E quero mandar um abraço para o Álvaro da Camélia Flores. Alô, Camélia Flores. Um abraço para o Álvaro, para o Serginho, para o Alvinho, né? A turma está lá ali pertinho do metrô da Rua Uruguaiana, não é? Então, é da Uruguaiana, né? É isso mesmo, ali no Mercado das Flores. Vez por outra eu confundo um pouquinho. Exatamente. 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 Aí fica aí. Minha gente querida, é isso aí. Então nós vamos aí. Você está na Cura Verde? Vamos lá? É sempre muito interessante esse site. Um abraço para o pessoal de lá. A gente está fazendo uma coisa chamada Garimpo da Internet, que traz parceiros, amigos. Recentemente tivemos aqui o William Vac fazendo comentários políticos. Tivemos o outro lado da questão também com o Paulo Henrique Amorim. Foi agora ainda esta semana, se você não viu, perdeu. Mas semana que vem, eventualmente, a gente tem colaborações dessa qualidade, da qualidade que estamos tendo aqui com o Pedro Carlos Pereira e com também o nosso querido Luiz Aibinder. Vamos então a esse site que eu recomendo. Essa é a Cura pela Natureza. Bem, não é esse não, é o Cura Verde. Esse aí, não, eu quero Cura Verde, mas de qualquer maneira, deixa esse, tá bom. Amanhã a gente bota o Cura Verde então. São duas curas que são idênticas. A natureza é verde. Mas olha aqui, eu vou fazer um negócio aí. Você sabe o que acontece? É que esse aí, eu gostei, mas acontece que eu não vou deixar aqui não, que é um pouco longo, eu não vou deixar isso aqui não. Isso é um programa ao vivo e que a gente pode eventualmente até fazer algo de diferente nisso aqui, se for possível, não é isso? Vamos ver se eu vou chegar aqui, é esse site aqui, mas a culpa não foi dela não, a culpa foi minha, que eu não botei a indicação. É isso que eu quero, que é mais curtinho, e eu aproveito mais a presença. Se você gosta de melancia, vai adorar saber disso. A melancia é uma fruta conhecida por ser saborosa e refrescante, sendo a preferência de muitas pessoas. Mas além disso e da beleza que possui, ela oferece propriedades incríveis e aqui você vai conhecer quais são. Uma fruta que é composta principalmente por água, assim é a melancia. Isso faz com que ela seja de baixa caloria, ou seja, 100 gramas da fruta oferecem 30 calorias. Outros benefícios que você vai ter ao comer melancia. Desintoxica os rins. A melancia é rica em potássio que ajuda a desintoxicar o rim, liberando ácido úrico e reduzindo a formação de cálculos renais. Sem contar que o seu alto teor de água colabora para um bom funcionamento do rim. Pele. A melancia atua como um bom protetor solar, já que protege a pele contra radicais livres e raios solares nocivos. Além disso, possui vitamina C e antioxidantes que fazem a prevenção do envelhecimento. Câncer. A melancia é uma rica fonte de licopeno. Esse antioxidante inibe o aumento das células cancerígenas e é eficaz contra os cânceres de mama, pulmão, próstata e colo. Coração. Além de não conter gordura, ela é uma rica fonte de vitamina C e outros compostos que atuam na prevenção de problemas cardíacos. Cada um tem a função de colaborar em diminuir o colesterol LDL, impedindo assim o acúmulo dele nos vasos sanguíneos. Pressão arterial. Por ser uma rica fonte também de potássio e magnésio, a melancia é benéfica na redução da pressão sanguínea, impedindo a formação de praga nas artérias. Sem contar que os carotenoides colaboram em prevenir o endurecimento das paredes das artérias. Como você viu, a melancia traz vários benefícios para a saúde. Confira agora o que a casca da fruta pode oferecer para a sua saúde. Mas antes,
Sabia que a parte branca que fica junto da casca é a melhor parte da fruta? E sabe por quê? Porque ela é rica em vitamina A, B6, C e também em magnésio, zinco e potássio. Ao consumir a casca da melancia, você terá os seguintes benefícios. Melhora no desempenho sexual, já que ela atua como um afrodisíaco natural. Ajuda a melhorar os resultados em atividades físicas de maior esforço muscular. Limpa o sistema urinário e assim previne infecções. Reduz a retenção de líquidos e regula a pressão arterial. É rica em fibras, ajudando a limpar o organismo, dando uma sensação de saciedade. Agora que você conhece os benefícios da melancia, pode comer essa fruta com ainda mais vontade. Tá vendo? Olha que coisa bacana, esse é o site Cura Verde e eu prometo amanhã, então, sem falta, eu vou colocar o Cura pela Natureza, que é um outro site muito interessante. Eu confesso a vocês, meus queridos amigos, meu caro Aibinder, que é o especialista aí da saúde, mas o homem que é especialista em matemática, nós estamos muito bem, obrigado aqui. Segundo Einstein, o universo é feito de matemática, não é? Então, a gente está aí somando o aspecto da vida. Aibinder, eu não imaginava isso da melancia, porque para mim é muito gostoso, muito agradável, mas não tinha essa imagem, né? É isso mesmo? Você acha que o produto in natura, ele faz mais benefício ao ser humano do que, de repente, esses compostos químicos? É difícil afirmar isso. Por exemplo, você vai tomar um chá de uma erva qualquer. Aquele chá, você vai ter a substância que faz bem para o teu problema, mas você está ingerindo muitas outras coisas que você desconhece. O remédio que vem da indústria, eles extraem a substância principal e transformam aquela substância em medicamento. Você não ingere coisas desconhecidas. Agora, a maioria das coisas, das frutas da natureza, são saudáveis, tem componentes que nós desconhecemos, isso é só para especialistas. E também tem coisas que são venenosas. Você não vai comer um rebenta-cavalo numa plantinha. Sei. Curare, tem uma série de... Que são venenosas até. Então, é da natureza, é natural. Muita gente se esconde atrás dessa desculpa, é natural e acaba se dando mal. Meu caro Pedro, tua opinião? Eu acho que, por exemplo, eu sou muito do chá. Sei. Eu acho que esse remédio, o problema do remédio da natureza, as contraindicações são menos agravantes que as contraindicações dos remédios, né, fabricados. Chá que é abortivo. Sim. Não, sim, mas o que eu estou falando assim, depende, mas o chá abortivo, ele já é para isso. Não, tem substância. Eu esqueci qual o produto que é comum, você compra em loja. Ele tem boldo não, chá de boldo não. Boldo não, né? Não é boldo não. O boldo é muito bom pro fígado, né? A coisa da melancia eu já sabia dessa parte da melancia, só não sabia da casca. A parte branca da melancia... Você sabia disso? A parte branca da melancia, eu comi muito isso quando eu trabalhei na alfabetização solidária e ia para o Nordeste. Sei. Então lá se come aquela parte branca, eles fazem como se fosse um chuchu. Olha. Então eu quando voltei de lá, que eu tenho até um livro, Receitas de sua autoria esse livro? Não. Esse livro que eu trouxe de lá. Você trouxe de lá, sei. Receita de resto de materiais. Sei. Então, aquela parte branca da melancia, a casca da banana, a casca da maçã, o caroço da maçã, o caroço do abacate, tudo aquilo que a gente, vamos botar assim, joga fora, eles fazem uma comida, um suco, uma coisa qualquer, utilizando esses materiais. Esses materiais. É interessante a cultura popular, né? Eu quero mandar um alô aqui, só um minutinho, vou voltar com vocês, ao Eros Mário Cordeiro, nosso querido amigo Eros Mário, a Neuza Pontes Alves Câmara. Olá Neuza. O jornalista Celso Mesquita, um dos grandes jornalistas que nós até hoje privamos da amizade. Celso, um abração. Alô, amigo Fernando Sérgio, estou sempre na escuta. A Silvana Ruggeri, esse site é muito bom, o Cura Verde, né? O Fernando Pereira entrou, Fernando Pereira, que está avisando de que nesta sexta-feira, amanhã, portanto, será a eleição da nova diretoria da Confraria dos Amigos do Rádio, que ele está presidindo até o próximo dia 18 de dezembro, né? Valeu, Fernando. E também, enfim, são os amigos que a gente está podendo ver daqui. E eu queria até esclarecer, porque
porque na verdade muita gente às vezes me reclama, sabe, Rabino, puxa, eu mandei um recado para você, você não viu e tal, mas na verdade a gente tem milhares de amigos, graças a Deus, participantes do Zap, participantes do Facebook, e fica impossível de você responder a todos, até de ver no momento, né? Porque acontece o seguinte, a tela que a gente vê aqui, que eu mostrei no início do programa, ela tem um retardo, o que é natural, porque o que está no ar não é essa tela, é a outra tela que está levando, aliás, que na verdade é a câmera que está levando direto para o ar. Então, como ela vem com atraso, nem sempre os nomes que eu disse aqui ainda estão vendo ou já passaram por um outro caminho, então nem sempre a gente pode dar a luz, como eu vou dar agora para a doutora Reni Kercher, que ontem participou do programa, como eu falei com o Pedro Carlos também, que veio aqui, chegou reclamando, poxa, eu dei recado, você não falou para mim, não falou de mim, e eu só vim ver hoje, não poderia ter falado mesmo, entendeu? Até porque também eu não estou com essa inteligência toda que possam me atribuir, né? Manipulação pela culpa, não entra nessa não. É verdade, é verdade. Mas quer dizer então, meu caro Aibinder, que esse movimento todo que a gente está vendo por aí pode ser de fato alvissareiro. Como é que você imagina? Na verdade, o que o presidente eleito prometeu, ele está cumprindo, não? Ele está dando mostras, quer dizer, não está exercendo, mas eu estou dizendo, a disposição dele está sendo mostrada. A disposição dele é essa, mas essa engrenagem já vem rodando há muito tempo. Sim. Independente de que seja o presidente, a Lava Jato já vem se desenvolvendo há alguns anos, de uma forma inexorável. E não tem mais esse negócio, você sabe com quem está falando. Não existe isso. Agora vai fazer busca no Palácio Guanabara, prende deputado, isso você nunca tinha visto isso antes. Como diz o nosso amigo, nunca dantes nesse Brasil. Nunca dantes. Pois é, aí é que fica interessante uma pergunta. E o Witzel nessa história? Quer dizer, William Witzel, o novo governador. Wilson, perdão. Eu sempre erro esse nome. Wilson, eu vou acostumar. Ele chegou quietinho, não era muito conhecido, daí talvez até o erro, né? Mas acabou vencendo de uma maneira até fácil, com um discurso muito parecido, análogo ao presidente Bolsonaro. Foi. Porque a população está mais do que saturada da violência. Então, pois é. Um grande atrativo é a promessa de reduzir a violência. Acabar é impossível, em qualquer lugar do mundo é impossível. Mas de redução de criminalidade ostensiva, em que o homem de bem fica preso em casa e o bandido está solto na rua, que o bandido tem arma e você não pode ter. Então, muita besteira dita pela mídia, pela grande mídia. Um cara armado de fuzil não é uma ameaça. Meu Deus. É uma ameaça. Meu Deus. Não é, irmão? Se você vê, é isso. Imagine, você nem olha, né, se você for morador, você passa por um cara com um fuzil na mão, tu nem olha para ele. Outras bobagens comparativas. Aí não é uma ameaça, fosse ameaça quando você imagina olha para ele. Se fosse. Outras bobagens comparativas que falaram na Globo News, eu vi, ninguém me contou, que morreu um cidadão com guarda-chuva. De fato foi. No meio de quantos milhares de operações houve uma morte dessa? E ali naquela parte do Leme onde o rapaz foi morto, o rapaz ou o homem, não sei a idade, eu já passei lá na hora da Blitz, na subida lá das ladeiras ali do Leme. Quando eu passei ali, a situação é muito assustadora. Os policiais no escuro, a área escura, bem armados, esperando a qualquer momento vir um ataque do morro. Se vê alguém com um guarda-chuva semelhante a um fuzil de longe, o cara não vai parar para ficar refletindo muito. Ele está numa adrenalina danada. Foi um acidente extremamente lamentável. Aí também no mesmo programa, a mesma pessoa falou que mataram alguém numa furadeira. Ele não morreu porque tomou um tiro, ele morreu porque era bobo. Lamento dizer isso para a família se estiver ouvindo. Ele subiu numa cadeira, falou assim, eu vou zoar com os policiais. Aí pegou uma furadeira e ficou segurando a furadeira. O policial viu aquela furadeira e atirou. Mas o policial não viu uma furadeira, como a perícia constatou no exame. Foi feito o exame pericial
na mesma hora em que aconteceu o tiro nele. O sol estava por trás dele. Ele estava na frente e o policial estava atrás. Então o policial só via a silhueta do cidadão e o contorno da furadeira. O contorno da furadeira é semelhante a uma metralhadora Uzi israelense. Certo, aquela curtinha. Aquela curtinha. Quantos segundos o policial tem para pensar aí se vai atirar ou não? Esse tempo que você demorou para me responder, o policial já estava morto. O cara estava com... Para todos os efeitos. Infelizmente, acidentes acontecem, né? Não é lamentável. Brincadeira de mau gosto. Pois é. Não, eu estou dizendo o seguinte, essa agora, de mau gosto realmente... Tem que abater mesmo. Não tem saída, infelizmente, esse momento que a gente está vivendo, a gente reassume que as pessoas produtivas são importantes, ou então esse país vai virar uma Colômbia dos anos 70, né? Que hoje até mudou muito. Medellín, por exemplo, hoje é uma outra cidade, mostrando que é possível, perfeitamente depois da morte do Escobar e outras coisas mais, ter uma cidade de trâmite normal, né? de vivência normal. Isso... Só faria uma ressalva na colocação do novo governador. Não é abater o cara porque está armado, é render o cara. Solta a arma, não soltou, mete bala. Mete bala, mas assim, sem dar um aviso. O Pedro, a situação é tão complicada que alguma coisa tem que ser feita, não sei. Eu acho que vocês são muito bem informados, vocês acompanharam o noticiário. A polícia portenha lá de Buenos Aires apreendeu, ontem eu falei até errado, quero pedir desculpas, que eu falei que foram 300 armas, não, 606 armas, entre metralhadoras, escopetas e também a escopeta agora até é uma coisa até que eles não estão aceitando tanto, e a própria... esses fuzis que estavam endereçados ao Brasil. Ué, você não viu ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro. Você viu a reportagem daquele também preso no Paraguai, que é o conhecido Senhor das Armas da América? Isso. A reportagem que ele deu ontem, que ele falou Marcelo Piloto. Que ele compra e vende armas para o Brasil e dava já encomendado um armamento pesado para poder mandar para o Rio de Janeiro. E que ele não tem nenhuma, como diz assim, sentimento de culpa, nem pena, nem nada, faz aquilo ali como se fosse uma coisa natural, vendendo um copo, vendendo um alimento, uma coisa qualquer. Então, um psicopata. Então essa questão de você fazer esse combate, fazer essa repreensão, sou totalmente a favor. Nós estamos ficando, conforme a Vitor colocou, nós estamos ficando reféns, você não pode sair na rua. Não, você é obrigado a sair na rua, porque você tem que trabalhar. Né? Mas você não pode sair na rua para poder você quer ver outra coisa que preocupa, que eu gostaria que vocês fizessem comentários, que é a quantidade de explosivos que está aparecendo por aí, bananas de dinamite e outras coisas mais, arrombando aí, arrebentando com agências bancárias, né? Pois é, exatamente. Outro dia eu conversava com o Lorimar, que é nosso debatedor, jornalista, falou: Fernando, arrebentaram aqui não sei se foi o Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, mas não é só aqui não, para o interior, os caras vão fazendo caravana, os bandidos vão fazendo caravanas. Se você está começando a pressionar o morro, pressionar a entrada de cargas e tudo mais, a apreensão de drogas, eles não estão tendo dinheiro. Então onde que eles vão arrumar dinheiro? Então, nos caixas eletrônicos. Partindo para o banco. Quer dizer, é uma tarefa hercúlea, né? Você... Só para lembrar, numa agência em Laranjeiras... A tarefa da polícia, que eu digo, né? Na Laranjeiras, uma mesma agência já foi bombardeada 2 vezes. Teve alguns meses um roubo de 3 ou 4 toneladas de dinamite, que estão por aí espalhadas. Eu só não entendo por que os bancos não põem tinta para nas notas, as notas quando explode. Isso eu não consigo entender, entendeu? Porque é um convite para explodir. Para explodir. Agora, o detalhe é mais grave na medida em que isso avança para o interior, porque teve recentemente em São Paulo, eles foram assaltando uma cidade, depois outra, depois outra e tal. E na verdade é muito mais complicado, porque tem cidades de porte menor que às vezes tem 3 ou 4 agências bancárias. Os caras explodem 2 ou 3, o sujeito, para poder descontar o dinheirinho dele de cada dia, ele tem que viajar 40 quilômetros, 60 quilômetros e ir aonde não foi ainda explodido. Quer dizer, é um negócio absurdo. Não é essa, Fernando. A questão é a seguinte: você pegar os grandes centros, de uma certa forma, os grandes centros têm um policiamento mais ostensivo.
Exato. Você tem um contingente policial muito grande. Mas nem isso estão respeitando. respeitando. Uma cidade do interior, uma delegacia tem no máximo 20 policiais. Sim. Então, é fácil você assaltar, arrombar um banco desse daí. Então, até a polícia chegar ali, o cara já saiu, já está na outra cidade e por aí vai. Então, a facilidade de você assaltar no interior é muito maior do que você assaltar no grande centro. Até porque quem é que vai imaginar, vamos botar assim, não vamos muito longe, aqui Paraty, cidade turística e tudo mais, que é uma cidade pequena. Sim. Quem é que vai imaginar em Paraty que você vai explodir um caixa eletrônico? Ninguém. Nem a polícia mesmo vai admitir uma coisa dessa. E chega lá, acontece. Ou seja, são nesses pontos frágeis que eles atuam. Então eles vão pegar cidades que são menos, né? Vamos botar assim, ela acaba se tornando mais vulnerável, mas com menor proteção, e onde ninguém tem o quê? Possa pensar que isso vai acontecer. Por último, pegar o interior de São Paulo, São José dos Campos, por exemplo, eles fazem isso? Não. É uma cidade do interior, mas tem uma evidência. Por último, o comando agora do governo, né, terá até pela própria característica de formação do capitão Bolsonaro, vai ter vários militares, inclusive generais. É o caso, já tem dois, um deles chefe de segurança, pessoal até, né, do Bolsonaro, e também com uma história vivida no exterior, né, de combate à criminalidade lá no Haiti. Você acha que isso vai fazer com que também a postura da polícia mude? Eu acredito que se ele proteger o policial quando matar o bandido, proteger legalmente, vai funcionar bem. O fato de ser um general melhora, mas não muda radicalmente. O Bolsonaro já disse várias vezes que é um absurdo que o policial que mata o bandido tenha que temer mais o homem da capa preta, que seria o juiz, do que o bandido que está com o fuzil atirando nele. Você imagina a situação do policial, ele dá um tiro no bandido. Olha quanta complicação que ele arruma para defender a si mesmo ou a sociedade. E uma coisa que eu pergunto, qual de nós estaria disposto a tomar um tiro para defender um desconhecido? Eu não. Você não, você provavelmente você não. O policial faz isso todo dia. Faz isso todo dia. Agora, e as milícias, hein, Pedro? Vamos botar assim, voltando um pouco, antes de chegar na milícia, voltando um pouco nesse caso policial, é a mesma coisa você tem autorização de um porte de arma. E você está com a arma dentro do ônibus, ou o policial está com a arma dentro do ônibus. Tem um assalto. O policial reage, mata um assaltante desse, acabou. Até todo mundo sabe que o ônibus estava sendo assaltado, ele reagiu a um assalto e deu um tiro no bandido e matou o bandido. Não é bandido, segundo a Maria do Rosário, é vítima da sociedade. É vítima da sociedade. Não, e muitas das vezes ele dá um tiro para poder sobreviver. Porque se pegam a arma com ele morre do mesmo jeito. Ontem chegou a 115 o número de policiais que foram mortos por bandidos este ano. Ele ali está salvando não só a vida dele, né, e acabou salvando todo mundo, ele vai responder um processo aí e loucura. Agora, a milícia, Fernando, é um fator complicador muito grande. Muito grave, né? Grave. E muitos desses milicianos, chefe dessas milícias, é essa banda podre da polícia. E na ativa. E da política. Da política também. Da polícia e da política na ativa. Não são aposentados, não. São que estão na ativa. Porque fazem as coisas, todas elas organizadas e planejadas por pessoas que estão na ativa e sabem dos trâmites e tudo mais. Isso é muito complicado. Então acredito que esse processo hoje de prisão desses 10 deputados, que isso daí vai gerar mais ainda, que vai ser um efeito dominó, vai vir muito mais pessoas aí, pode aparecer até polícias e tudo mais, que isso comece essa intimidação aos milicianos. Que eu acho que, e você vê que o miliciano está ganhando tanto poder que o miliciano hoje é uma força paralela dentro das comunidades junto aos traficantes. Quem é que manda numa comunidade hoje? São os traficantes ou são milicianos? Então você tem duas forças negativas ali dentro, vamos dizer assim, porque não são legais, que às vezes conflitam,
por domínio de espaço, e você tem a polícia, que é um poder institucionalizado e que não tem como entrar nesse terreno, porque você tem duas forças que, quando a polícia entra, essas forças que são opositores, elas se unem. Então, como boto assim, é muito mais complicador, né? Então, espero que essa mudança de governo, seja federal, estadual, possa intervir realmente nessas pessoas que estão o quê? Dando cobertura a esses milicianos e aos traficantes também, né? Pois é, o Aibinder, é um negócio complicado, né? Porque, por exemplo, há denúncias, recentemente eu vi a nível de televisão, de que os milicianos em vários setores, em bairros diversos, estão até construindo em terreno público, né, apartamentos e vendendo a preço barato. Quer dizer, sem nenhuma garantia de nada. Houve um fato recentemente que a TV Globo até colocou a nível de reportagem, de um morador ou de um repórter que se fez de morador, que telefonava e dizia: quanto custa um apartamento? Custa, digamos, 42 mil, totalmente fora do mercado, né? Porque é tudo muito mais caro. Mas como é que é isso? O senhor dá X de entrada e paga 1.000 por mês. Mas tem alguma garantia? Não, tem um documento da Associação de Moradores. Quer dizer, isso é uma outra realidade que está acontecendo, notadamente em Jacarepaguá. Quer dizer, o estancamento dessa situação, que é uma sangria, né? Porque o dinheiro que circula, não circula através dos impostos que devem diminuir e não retorna em benefício para a sociedade. O Pedro levantou que tem duas forças antagônicas, que são a milícia e o tráfico. O meu temor é o que aconteceu nos Estados Unidos. As famílias da máfia se reuniram, uma espécie de sindicato do crime, e organizaram tudo. Eles não mais se matavam uns aos outros e passaram a explorar todo tipo de comércio, lixo, recolhimento de lixo. É o que poderá vir a acontecer aqui, né? Então, quando essas duas forças se juntarem, caso isso venha a acontecer, o que me parece provável, se é que já não está acontecendo, é uma força colossal, que a sociedade saudável vai ter muita dificuldade de combater. Exatamente, quer dizer, como eu falei, é uma tarefa muito difícil e que vai demandar em muitos anos, porque na verdade chegamos a uma situação de muita dificuldade no país, né? Não só demandar muitos anos, mas demandar realmente a questão assim, vamos tomar isso como um ponto principal. O Sérgio Moro falou isso, né? Temos que tomar isso como um ponto principal. Isso independe de governo. Se o governo é de partido disso ou partido daquilo. Isso tem que ser plano de governo e não plano de gestão. Né? Não plano de gestão de governo. E eu acredito até que de vários governos, né? Que de vários governos. Agora, você acha então que essa nova cara que o Brasil começa a querer ter, como disse até o Aibinder muito bem, me corrigindo, dizendo não estão fazendo, estão mostrando intenções, que nem assumiram ainda. Agora, disse já o presidente eleito que não pretende ser reeleito. Mas não é que ele não pretende, a Constituição a mudança não pode. Mas não houve a mudança ainda. Teve a reeleição, não pode, o presidente não pode ser reeleito. Não, senhor, pode sim. Não foi. Pode, tanto é que não, a Constituição a nossa presidenta não assinou que não poderia mais ter eleição. Não foi. Não. Hoje pode haver a reeleição, sim. Pode sim. O Senado já tinha. Pode haver reeleição, tanto é que pode, que a aspiração do Lula era voltar 4 anos depois de ser reeleito. Não, correto? Mas já era outro House. Hein? Pois mas é o que eu digo, o que permanece a nível de regra constitucional, dificilmente... O Lula foi eleito 2 vezes, a Dilma foi eleita mas a Dilma no segundo mandato que estava o processo de eliminar a reeleição... Ela teve, mas não é uma coisa que, não é uma coisa que passe pela caneta do presidente, não.
Aí Não, você precisa ter 2/3 da Câmara Municipal, então, da Câmara Federal. A Assembleia já tinha aprovado, simplesmente era... Mas não houve, não houve isso. Se o Bolsonaro quiser, ele pode se recandidatar. Exatamente. A pergunta tem a ver com o seguinte: será que será inevitável a recandidatura dele, ou então preparar um governo dentro desses moldes se chegar a bom termo no final de 4 anos? Eu espero que daqui a... É verdade. Estamos apostando muito no futuro. É verdade. Daqui a 2 anos nós vamos poder prever uma o Bolsonaro, coisa. ainda que tenha boas intenções, não tem todos os poderes. Claro. Depende de muita condição econômica, política, social, para que ele faça apoiamento mesmo da população. Que ele pretende. Se não tiver apoio, não. Isso aí você vai depender da política Vai ficar com o braço interna, amarrado. política externa. Entendo. Né? Você vê que ele já, antes de assumir, já está tendo problemas com política externa, por certas coisas que ele está falando, estão criando Eu acho que é uma questão de experiência mesmo, né? Aos poucos a pessoa vai daqui a 2 anos que a gente vai poder julgar. Com o caso hoje, por exemplo, do nosso prefeito do Rio. Se a eleição fosse hoje, não se reelege, não se reelege. Agora não podemos dizer no final, vamos botar mais daqui a 1 ano e meio, mas hoje não. Esses 2 anos que ele fez não seria reeleito nem nada. Até pela falta de habilidade, né? Total. Que é um negócio incrível, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística, é uma cidade que ofere muito com o turismo de carnaval, notadamente, e o carnaval dá, por exemplo, emprego a milhares de pessoas. Quem não tem essa intimidade não percebe. Quem não visitou ainda o Palácio do Samba, como eu já fiz mais de uma vez, né? E outros comunicadores e jornalistas, é uma realidade brasileira. Você pode gostar ou não gostar, mas é uma realidade que comenta. Então, de repente, o cidadão, o alcaide, como se diz, né, o prefeito, ele tem que estar, digamos, afinado com a vocação da cidade. E aí misturou aquele negócio da mulher também, da Márcia, né? Fala com a Márcia, né? Que o prefeito também, que é outro absurdo, porque só pode ser religioso e tem que ser religião da religião dele. Quer dizer, é um absurdo, é uma decepção enorme. Você não pode ter partido. Mas e aí, rapaz? E aí o Witzel falou que ele é péssimo. O Witzel falou que o prefeito está fazendo uma administração péssima. Vai ter que conviver? Vai ter que conviver. Mas ele não precisava nem falar, né? Sim, mas é curioso porque na época foi no auge do debate com o Eduardo Paes, e que o Eduardo dizia que ele era o candidato do Crivella e que o Crivella tinha dado apoio para ele. E ele falou: não, eu não tenho isso não, inclusive o governo é péssimo. Mas ele falou ali como cidadão, né? Agora vamos ver como ele vai falar quanto a ser o gestor do Estado. Isso é diferente. Acho até que com esse antagonismo, o Crivella vai se cuidar mais. Os nossos amigos nos apoiam, os nossos inimigos nos aperfeiçoam. Tem isso, é verdade. Como as derrotas ensinam mais que vitórias, né? Você tendo um inimigo, você vai tomar muito mais cuidado do teu trabalho, porque vai puxar o tapete. Claro. Você vê que essa secretaria dele de imprensa, assessoria do Crivella, tirou ele da mídia. Você vê que quando começou no início do ano ele faz, sei lá, muitos estragos, falar bastante M, sumiram com ele. Você vê quanto tempo que o Crivella não apareceu. Apareceu agora com o incêndio do hospital, que se eu fosse ele nem lá eu iria, porque é um hospital público do município, e os outros estão aí caindo, ele vai lá fazer o quê? E por uma infeliz coincidência, ainda morrem 3 numa transferência. Eu quero saber assim, o que o município vai fazer com essas 3 mortes? Isso vai exigir de nós. Essas pessoas vai dizer que foi uma fatalidade porque o que pegou fogo não tem nada a ver com Eles foram transportados sem a devida oxigenação. E outra, os hospitais, depois que teve esse incêndio lá, fizeram uma vistoria nos outros hospitais e nenhum deles tem alvará de licença quanto à questão de corpo de bombeiro. Então você, como uma empresa privada, você não pode abrir a sua empresa sem uma vistoria e uma autorização do Corpo de Bombeiro. Já uma instituição pública pode. Não pode, de maneira alguma. Hospital, aliás, o pódio museu quer dizer, então, para o privado, vamos dizer assim, a lei vale. E para o público não vale. O público, ou seja, então, casa de ferreiro, o espeto de pau. Fala no hospital.
Eduardo Paz deu uma carteirada para a mãe ser atendida lá no São Lourenço Jorge. Pois é verdade. E o detalhe é o seguinte, né? Eu quero parabenizar o doutor Silvio Provenzano, nosso querido amigo, presidente do CREMERGE, né? Nós participamos ativamente dessa apoiando o Silvio, antes mesmo como candidato, né? Participante aqui do nosso programa, uma pessoa honesta, batalhadora, e que está lutando e que está denunciando, está botando o dedo na ferida, já aparecendo aí em vários RJs da vida e outras coisas mais, além do nosso próprio programa, e fazendo um trabalho aí dizendo que é um absurdo a vergonha da saúde no Rio de Janeiro e no Brasil de um modo geral, que é outro desafio enorme para os governos de um modo geral, os novos governos que estão chegando aí. A gente ainda vai falar sobre esse assunto. Ele está chamando a atenção não só para a saúde pública, ele está chamando a atenção também de vários hospitais privados. Vários hospitais privados, largados por aí. Que são hospitais, clínicas simplesmente para ganhar dinheiro e não para poder fazer o devido atendimento. Exatamente. Meu caro Aibida, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. Viu? E as pessoas que quiserem saber mais desse querido amigo, grande psicólogo, né, que está aí às suas ordens, ministra aulas, como é que as pessoas fazem? Como é que a pessoa acessa você na internet? É só acessar o site Psicólogo Aibida, tem todas as informações, cursos, palestras, consultas, tudo está lá. Perfeitamente. E meu caro Pedro Carlos, eu fiquei sabendo que você lançou um livro, não falou nada com a gente, mandou só uma figurinha desse tamaninho, que eu tive que pegar lente de aumento, porque a minha vista já não é lá essas coisas, entendeu? Então eu queria que você falasse desse livro no final e como é que a pessoa pode, se é que está para o público ou só para estudante. Ele é impresso e é no e-book, pela editora CRV, que é matemática, né, e o processo da descalculia na sala de aula. A descalculia é o cara que não consegue fazer cálculo, é isso? Isso, é o semelhante à dislexia, né? Sim. Então, é um trabalho da Leide, que é uma professora da Federal do Amazonas, que eu orientei no mestrado. Beleza. Né? E nós transformamos essa dissertação em um livro. Em um livro. Né? E a pessoa pode acessar via computador, é isso? Via computador, tem. De que forma? A editora CRV. Editora CRV. CRV dá o livro, tanto ele... Qual é o nome mesmo do livro? Matemática e Descalculia. De autoria? Pedro e Leide. Pedro Leide. Muito, não é para qualquer um. E atendendo às suas ordens, acatando... Quem sou eu? Quem sou eu para dar ordens aqui? Estou providenciando o site. Muito bem, maravilha. Esse é bom soldado, né? Esse é bom soldado, é verdade. Obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Se Deus quiser, amanhã teremos mais um debate interessante aqui no nosso programa, né? Fiquem com Deus, namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. As letrinhas vão subir agora e a gente está lembrando que logo mais, às 11 horas da manhã, estaremos com este mesmo programa no ar, na Rede Mais Esportes. Acesse o aplicativo, né, da Rede Mais Esportes, do meu amigo Michel e também da turma lá do Wilson Pimentel e o nosso dedicado Cassiano Carvalho. Michel Menai, abraço, até amanhã.